Então, hoje o nosso tema é Mindfulness and Meditation. Vamos começar pelo princípio, que é entender como funciona o corpo humano, de uma forma simples, porque hoje o objetivo não é entrar com máxima profundidade, mas sim retirar dentro do funcionamento do corpo humano o que é o Mindfulness, o que é a meditação e qual é a proposta. Então, dentro do funcionamento do corpo humano, uma vez mais, se alguém tiver dúvidas, pare no momento, tiramos a dúvida e continuamos. Esta é uma divisão possível, e é uma divisão que na nossa perspectiva é simplista, no mau sentido, mas é tão interessante porque ela permite entender, digamos, uma série de coisas de uma forma muito rápida. Ok, vou pedir também a algum professor que fique co-host com esta chamada para aceitar novos participantes que estão a chegar, está bem? Neste momento não temos ninguém co-host, então, por favor, fiquem. Ok. Então vamos começar. Dentro desta divisão, para alguns de vós, isto não é novidade. Há uma divisão, digamos que é uma parte física, que se divide em físico denso e físico energético. O físico denso é os músculos, são coisas sólidas, líquidas e gasosas que constituem o nosso corpo. A parte energética são a quantidades de energia que não são físicas, no sentido denso, porque tem a ver com a eletricidade estática, com magnetismo, com calor, temperatura, e que é chamada de energia genericamente, que é a energia que habita, digamos assim, este corpo. Depois tem uma parte emocional, que é constituída por emoções e sentimentos, e mental, que é constituída por pensamentos, que se divide aqui em concreto e abstrato, que concreto é uma mente mais direta, 2 mais 2, 4, o abstrato tem a ver com ideias mais subjetivas, que extrapolam um pouco, digamos assim, o ego do indivíduo, estão além dele, são filantropia, são visão geral das coisas. O intuicional as intuições, são os insights. O mais importante para hoje, para a nossa aula, contextualizando Mindfulness e meditação, é que estes 4 níveis são uma escadaria, digamos assim, evolutiva. Então nós temos formas de existência na vida que são apenas físico-denso, no caso aqui é o reino mineral. Temos formas de existência que têm físico-denso, mas também têm energia, que é o reino vegetal, que não tem emoções nem pensamentos, pelo menos emoções do sistema nervoso central não tem. Temos outras formas de vida que têm físico e têm emoções, no caso o reino animal, e temos o homem que conquistou o reino mental, ou pelo menos está a conquistar neste momento, em que tem físico, tem emoções, tem pensamentos. Não obstante nós termos pensamentos, todos nós temos insights. Os insights pertencem ao reino do intuicional, que não está ainda plenamente desenvolvido na nossa evolução natural, e para nós desenvolvermos mais essas intuições é requerido treino extra, porque de forma natural não temos alguns insights, mas não são quando nós queremos, nem no momento em que nós queremos, nem na amplitude que nós queremos. O que é que consiste Mindfulness e meditação? Mindfulness e meditação é uma escadaria e cada um é um degrau, ou seja, Mindfulness consiste na aplicação do mental, na estabilização completa do mental, e a meditação consiste na estabilização entrada do intuicional. Ok? Vamos só colocar aqui o Diogo Simões como host. Só um momento. Ok. Obrigado. Então, física, emocional, mental e intuicional. O mais importante nesta escadaria é que os graus de baixo para cima, eles crescem em nível de sutilidade. Ou seja, o físico é mais denso que o emocional é mais denso que o mental é mais denso que o intuicional. E como é mais denso, ele eclipsa o outro que é mais sutil a seguir. Então, por exemplo, se eu estiver num plano físico muito intenso, imaginem correr uma maratona, e a seguir vou-me transmitir uma imagem altamente emocional para a minha pessoa amada. A pessoa está lá, amo-te muito. Esse amo-te muito não tem valor nenhum, ou tem muito pouco valor, porque quando o físico está muito intenso, a capacidade de transmitir emoções é muito fraca. Um degrau acima, quando as emoções estão muito intensas, a capacidade de raciocinar de forma crystal clear, com uma mente límpida e afiada, é muito limitada.
É proverbial a pessoa agir de cabeça quente. A cabeça quente significa que o coração está quente e condiciona a cabeça a pensar errado. Então, quando as emoções estão alteradas, gera um tipo de atitude que tende a estupidificar até essas ações, porque as emoções estão muito acionadas, digamos assim. Se eu quiser ter uma estratégia mental muito aperfeiçoada, eu preciso atenuar a parte física, atenuar, estabilizar a parte emocional, para que o pensamento possa fluir naturalmente. E o mesmo ocorre para a parte das intuições. Então, mindfulness e meditação é o primeiro passo para treinar a parte mental e desenvolver as intuições. Quando treino a parte mental, os nossos pensamentos têm um batimento cardíaco. No caso, tem ondas mentais, beta, alfa, mas tem digamos que um ritmo. Quando eu começo a treinar mindfulness, ou meditação, ou concentração, que no fundo o iniciante, quando ele vai praticar, ele vai fazer a mesma coisa, e depois, à medida que ele se torna mais expert, ele vai alcançando uma nova etapa. Então, quando ele começa por tentar concentrar-se, tentando estabilizar o mental. A tentativa e conseguir estabilizar os pensamentos, até reduzir a variação dos pensamentos, chama-se concentração ou mindfulness. Mindfulness foi um nome dado que significa aqui e agora e que pode ter duas interpretações. Uma delas é este treino mental de ficar completamente concentrado, que é estar presente aqui e agora, ou seja, sem ligações ao futuro, sem ligações ao passado e, mais importante ainda, sem ligações com os objetos. Significa eu estar concentrado em algo e ouvi um ruído lá fora e eu não divergi para esse objeto, eu mantive o meu objeto original. Então isso significa estar em mindfulness, aqui e agora concentrado. Há um outro entendimento de mindfulness, que na brincadeira nós chamamos 2.0, que é quando eu levo esse estado de concentração para o meu dia-a-dia. Quando eu no meu dia-a-dia vou fazer as coisas, vou fazer um trabalho, vou ler e-mails e vou ler e-mails. Não vou comer e ler e-mails ao mesmo tempo. Agora vou comer, agora vou trabalhar, agora vou falar com aquela pessoa ao telefone. Fazer uma coisa de cada vez, mas integralmente, físico, emocional e mentalmente, implicado naquela ação. Então isso é um nível de mindfulness expandido para o dia-a-dia. E todos aqueles profissionais que estiverem aqui hoje, quando nós sentimos que a vida parece que corre, que nós estamos a ficar estressados numa máquina, digamos assim, de coisas para fazer, é porque nós estamos mais concentrados naquilo que temos para fazer e menos no momento presente. Quando nós perdemos, digamos assim, o mindfulness, eu vou falar nisso daqui um pouquinho, nós perdemos a qualidade de vida. E meditação designa tanto o ato de conseguir ter as intuições plenamente desenvolvidas, quanto o ato de treinar para. É um bocadinho como os lutadores de artes marciais, por exemplo, o karatê. Eu sou faixa laranja de karatê. Eles já se consideram karatecas, já praticam karatê, mas eles só são verdadeiros karatecas, ou seja, só começam a praticar mesmo karatê quando chegam à faixa preta. Depois da faixa preta é que começa, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Até lá eles estão a tentar ser karatecas. Aqui é um pouco a mesma coisa. Quando nós nos dizemos vamos praticar meditação, não significa que a pessoa já domina a meditação. Ela está a tentar dominar a meditação através daquele exercício. Então aqui às vezes gera um pouco de confusão. Então mindfulness, meditação, nós temos aqui físico, emocional, mental e intuicional. E a função de mindfulness e meditação é gerar um nível de lucidez de pensamento maior, porque quanto mais instintivo tiver o pensamento, mais vítima nós somos dele. Quanto mais força mental eu tiver, mais eu diferencio entre aquilo que é a minha ideia e aquilo que são as associações mentais naturais, chamadas dispersões mentais. E as intuições. Características. Características desta divisão é a sutilidade, portanto, o físico é mais denso que o emocional, que é mais denso que o mental, que é mais denso que o intuicional. Compatibilidade, isto é muito engraçado, nós podíamos passar uma hora a falar sobre isto, eu vou só dar aqui dois pontos que eu acho mais importantes. A compatibilidade é muito engraçada porque o físico, ele tem compatibilidade com os opostos. Então, por exemplo, nas cargas físicas, os opostos atraem-se. Mas a nível emocional, é o contrário.
As cargas semelhantes aproximam-se. Por exemplo, alguém que está muito irritado, com o coração cheio de ódio, e outra pessoa que está clean, cheio de amor, cheio de tolerância, muito bem, eles cruzam-se e não faz clique. Estão os dois numa vibração diferente, são ondas de vibração diferentes. O mental é um pouco igual ao físico, ou seja, os opostos atraem-se. Eu no outro dia estava a ver um concerto, outro dia, já há uns meses, daquela miúda nova, Carolina Delonde, e ela dizia que as pessoas dizem que nós temos que nos apaixonamos por pessoas que são idênticas a nós, e ela achava que não, porque ela e o namorado, quando o namorado lhe dizia algo, era tão diferente da forma de ver dela que isso lhe agregava muito valor. O que ela queria dizer, ou seja, de um ponto de vista mais técnico, é que mentalmente nós aproximamos com pessoas que são diferentes de nós. Então, quanto mais diferente mentalmente eu for, mais compatibilidade aí haverá. E quanto mais igual eu for, menos compatibilidade há, muito semelhante ao nível físico. O intuicional é semelhante ao emocional. Quanto mais empatia, mais conexão haverá. Ups. Pronto. Problemas de corrente, que são problemas que, by the way, são transversais à nossa espécie toda. Nós vemos facilmente políticos, representantes de países, pessoas máximas da nossa nação, se for preciso vão assistir à bola e estão a fazer uns gestos para o árbitro que se coadunam um pouco com a função que eles têm. Ou então no meio do trânsito, com 2 ou 3 apitadelas, nós vemos que eles, afinal, perderam a compostura e o lado animal vem todo ao de cima. Isso também está muito ligado com o que decorre da falta de treino do pensamento, da instabilidade mental. Uma das coisas mais importantes é a dificuldade em gerir emoções, porque as emoções, os pensamentos e as emoções, eles fazem tipo um ping-pong automático, e às vezes sentimos uma emoção, pensamos uma coisa qualquer que serve de trampolim e a emoção aumenta, e assim vai sucessivamente. Há uma grande dificuldade em ter clareza de pensamento, dificuldade em decidir, porque o pensamento, quando está instável, ele cede muito às emoções, e aí fica muito complicado tomar decisões. Um nível de reatividade muito grande. O que é a reatividade? É o nível básico da natureza. Então a natureza funciona em reação plena, em instinto pleno. Eu apito, tu apitas. Eu grunhi, o outro grunhiu. Eu ataquei, o outro atacou. Há, digamos que uma reciprocidade que se verifica em grande parte, em todos os momentos da nossa vida. Esse nível de reciprocidade ele pode ser quebrado com o auxílio das técnicas de paragem dos pensamentos. Porque ao estabilizar os pensamentos, eu torno menos, digamos, animal, menos instintivo e permite-me ter uma reação com um delay maior. E muito baixa qualidade de vida na proporção direta da instabilidade mental que eu tiver. Instabilidade mental aqui entenda-se viver longe do presente, do momento agora, aqui, deste momento estar-me a ouvir, e estar mesmo a ouvir e não fazer desenhos, ou estar o momento de eu viver cada segundo intensamente. E um baixo nível de concentração e produtividade também, que é óbvio. Até aqui alguma dúvida? Penso que não. Então vamos continuar. Isto é uma introdução de como é que funciona o nosso corpo dentro desta mecânica do mindfulness e meditação. E o que é que fazemos quando queremos evoluir? Vamos ver um atleta de alta competição. Como é que um atleta de alta competição ele faz para se tornar um craque naquilo que se destacar muito naquilo que ele faz? O atleta de alta competição ele manifesta-se normalmente no plano físico. Ele joga futebol, ou faz tiro ao arco, ou, enfim, tirando os atletas de xadrez, que é diferente, mas a maioria dos atletas de alta competição estamos a referir-nos a um treino mais físico. Claro que somos interdependentes das outras áreas, mas imaginem que eu sou um corredor, que faço maratonas. Para eu desenvolver muito nas maratonas, eu tenho que ter 2 estímulos, digamos assim, que são extremamente importantes. Um é o estímulo propriamente dito, é a qualidade do estímulo físico que eu tenho, ou seja, a qualidade do meu treino físico. Como é que eu treino diariamente para conseguir correr aquela maratona. E a outra parte
é a qualidade do descanso, da assimilação que eu faço desse treino. Por exemplo, todos se lembram do Armstrong, do ciclista que fez doping, bateu todos os recordes e que no fundo era doping, enfim, foi um caso mais ou menos vergonhoso, que foi bastante conhecido, e o doping dele não ia a melhorar a performance dele. O doping deles, que era uma equipa, era voltada para a recuperação mais rápida. Quando eu recupero mais rápido, então eu tenho mais performance porque eu estou mais recuperado. Então, quando eu quero desenvolver qualquer uma destas áreas, eu vou sempre voltar ao nível de estímulo e ao nível de descanso ou assimilação. E quando eu faço os dois, aí eu tenho um treino realmente muito interessante. Infelizmente, no padrão atual da nossa sociedade, muito pouca gente trabalha nesta forma, entre nível de estímulo e nível de descanso, a nível emocional, por exemplo, ou a nível mental e ao nível físico simultaneamente. Mas é muito interessante porque tudo isto está relacionado, como veremos já a seguir. Como proceder para ter este nível de estímulo e nível de descanso? Então aqui entramos na área mental. Quando falamos em mindfulness e meditação, estamos a referir-nos a treino na esfera mental. Estas áreas, nós não falámos muito, falámos só dois aspectos, o aspecto da compatibilidade e da sutilidade, mas há muito para dizer aqui, daria 1 ou 2 horas a falar só desta divisão e das interações entre elas, mas há, desde o intuicional, do mental para o físico, há uma relação direta. Por exemplo, se eu falo com alguém que gosto, se eu sinto uma atração por alguém que eu gosto, ou de alguma coisa que eu gosto muito, as nossas pupilas dilatam automaticamente para ver mais aquilo que eu estou a observar. É uma reação automática, diretamente de um estímulo que vem acima. Ou seja, o mental, apesar de ser mais subtil do que o físico, ele é mais forte do que o físico. Basta um pensamento destrutivo e o corpo reflete automaticamente esse pensamento. Ao passo que se eu quiser influenciar os meus pensamentos através de uma ação física, também é possível, mas demora mais tempo, dá mais trabalho, porque é muito mais denso. Enquanto o sutil ele infiltra-se muito bem no que é mais denso, o que é mais denso tem mais dificuldade em impactar no que é subtil. Então, nós vamos trabalhar mais aqui na esfera mental, mas sempre com a noção que tudo isto está interligado e, em especial, os pensamentos têm uma ação direta nas emoções e na parte física, muito poderosa. Por exemplo, na parte física, um corredor de maratona, ele tem o treino propriamente dito, que no caso é correr todos os dias aqueles quilómetros, gerir o esforço. Tem uma parte mental até bastante grande, tem que gerir o esforço, mas é um treino que vai se traduzir na parte física. E depois tens horas de sono, as massagens, enfim, há atletas de alta competição que fazem mesmo uma série de, não só massagens, mas treinos de crioterapia, o que é com gelo, que é para ter uma maior recuperação muscular muito mais acelerada. Como é que nós faremos esse mesmo treino? O que é que significaria? Um grande estímulo de qualidade para o nosso mental e um grande nível de assimilação para o nosso mental. O nível de estímulo para o mental são pensamentos de altíssimo nível de qualidade. E pensamentos de alta qualidade não é qualquer tipo de pensamentos. Há uma grande diferença entre ter pensamento e pensar. Quando eu tenho pensamentos que são estruturados, por exemplo, como é que eu vou planear este assunto esta semana? Eu estabeleço uma estratégia mental que me leva à ação de construir algo. Isso é uma estratégia mental positiva. É um nível de estímulo muito positivo. Eu utilizo o mental para resolver problemas ou para colocar problemas. O nível mental que não é tão interessante é quando eu começo a ter pensamentos sem nenhuma linha definida. São pensamentos soltos. E como no nível físico, quando eu como muito, quando eu corro demasiado, eu vou ficar muito cansado e vou ficar pesado. Ou quando eu tenho muitas emoções, começo a ficar bastante pesado. É a mesma coisa que os pensamentos. Se eu começo a pensar, a pensar, a pensar, às vezes temos um problema e o nosso cérebro entra em looping e pensa naquilo, não consegue sair daquele looping e desgasta-se completamente.
E não tem fim. Às vezes são anos de desgaste com um problema porque a pessoa não consegue sair, parar de pensar nele e ir para um outro equilíbrio, digamos assim, de parar daquele fluxo, aquele looping mental e permitir-se ver o problema de outra perspectiva. O nível de descanso, o nível de assimilação da parte mental é o treino de mindfulness, de meditação. Vamos ver como é que se faz esse treino. A área mental eu posso mentalizar, como é que funciona, já vamos ver como é que funciona, e posso executar mindfulness e meditação. Mentalizar consiste em criar arquétipos mentais daquilo que eu quero ver alcançado. Então, mentalização consiste em eu visualizar, por exemplo, se eu fizer, imaginem que eu faço saltos para a água, saltos de trampolim. Consiste em mentalizar como é que eu quero que o salto ocorra, quais são os detalhes, o nível de rotação, da altura que eu quero fazer aquele salto. E ao eu passar aquilo mentalmente, ao eu colocar a minha mente ao serviço daquele projeto, eu vou criar esse molde mental, esse arquétipo, que vai potenciar em muito o resultado físico que eu for executar a seguir. A isso chamamos mentalização. Nós podemos mentalizar tudo. E aí vocês perguntam, então mas se eu mentalizar que quero um novo parceiro afetivo, funciona? Funciona. Como assim? A mentalização não tem nada a ver com, não é nenhum passo de mágica. O que ocorre é que, primeiro, a nossa vida consciente ronda entre 2 a 4%. 96% das nossas vidas são completamente inconscientes. São automáticas, são instintivas. Hoje gravava um vídeo a dizer que mesmo quando nós escolhemos, vou escolher o carro e vou escolher esta cor, que eu gosto muito desta cor. Nós achamos que a escolha daquela cor é da nossa liberdade. Eu escolhi aquela cor porque eu gosto desta cor. E na realidade, talvez não seja bem assim. Porque se nós andássemos no tempo para trás, talvez nós constatássemos que aquela cor, talvez quando eu tomei contacto com aquela cor, foi num momento emocional muito positivo que ficou ligado a algo muito prazeroso. Então, aquela escolha aparentemente foi minha, mas eu não percebi o condicionamento que estava por trás dela. Porque nós fazemos as coisas mais ou menos instintivas. Gostei disto, não gostei daquilo. Achei isto, não achei aquilo. Então, mentalizar permite-nos criar digamos que um radar no nosso psiquismo para aumentar a probabilidade de alcançar o que quer que eu alimente o meu psiquismo. Se eu alimentar o meu psiquismo a dizer eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, o meu psiquismo vai à procura de pessoas que corroborem essa circunstância. Então, aquela célebre frase de que nós somos o nosso principal inimigo, com a parte mental é totalmente. Porque os pensamentos destrutivos, eles destroem-nos a nós. Porque eles mandam-nos abaixo. Eles deturpam a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, porque são destrutivos. Então, mentalizar é o passo no sentido oposto. A mentalização tem que ser positiva e afirmativa. Nós não vamos hoje debruçar-nos muito sobre ela, porque o tema é o outro, mas fica já aqui que uma forma de estimular positivamente a parte mental, o estímulo da parte mental através da mentalização. E o estímulo de assimilação da parte mental, que vai servir de maturidade, é o treino de mindfulness e meditação. Vamos lá ver. Diferenças. Como é que se pratica e as diferenças? Mindfulness é quando eu pego em toda a variação do pensamento e a reduzo a um só dado, uma só ocorrência, uma só observação de um mesmo objeto. Já vamos perceber o que é que são objetos. Meditação é quando esse objeto desaparece e eu paro realmente de pensar. E aí a mente, a energia, não é a mente, flui para uma outra dimensão, que é a dimensão das intuições. Então, meditação é algo muito sério, é algo que demora talvez, enfim, vai depender das pessoas, pode demorar uma década, duas, enfim, vai depender da genética das pessoas, pode ser menos, mas é algo que é um game changer, porque é algo bastante transformador da visão da vida que nós temos. Ou seja, a percepção da vida é o produto mais premium que nós podemos ter ao longo da nossa vida. Porque quando nós perdemos a percepção de vida, a vida perde valor. A percepção que nós temos da vida é até mais importante do que o próprio tempo de vida. Vamos perguntar, vocês queriam ter 1 ano no vosso estado de consciência atual ou 10 anos meio vegetais?
Não, 1 ano, com a máxima percepção possível. Então, quanto maior a percepção, muito maior a qualidade de vida, a experiência e a consciência de vida. E aí a meditação será o patamar seguinte nesse nível de percepção. Antes de lá chegarmos, nós temos que conquistar o grau de concentração plena, que é o grau de mindfulness. Então, mindfulness e meditação são 2 degraus de uma mesma escada, que continua. Há depois da meditação, mas são 2 degraus de uma mesma escada, que nós temos que primeiro colocar o pé no primeiro degrau e só depois ir ao segundo degrau. Quando nós dizemos vulgarmente, vou praticar mindfulness ou vou praticar meditação, regra geral, diz respeito ao mesmo exercício, porque normalmente a pessoa ainda não dominou, digamos assim, a parte meditativa. A parte de entrar em meditação está a tentar, digamos, gerir e conquistar a parte da variação dos pensamentos. Então, graus de meditação. Os graus de meditação, ou os graus de mindfulness, porquê é que eu estou a falar que os graus de meditação são os graus de mindfulness? Porque são os mesmos degraus de uma escadaria. Então, os graus são os mesmos. Quando eu conquisto a mente um só objeto, e deixei de variar o pensamento, e nós vamos ver já o que é que seria o mindfulness pleno, na nossa escala de concentração. Quando eu conquisto o objeto, eu estou em mindfulness pleno. Mas estás em meditação? Não. Estou em mindfulness. Para entrar em meditação, eu tenho que retirar o objeto. Eu tenho que parar realmente de pensar. A energia tem que fluir de um outro prisma. Que graus de meditação é que existem? Basicamente existem vários graus, mas os principais são o primeiro grau, que é um grau visual, em que o objeto que eu utilizo é um objeto visual. Os graus de meditação não dizem respeito ao nível de adiantamento. Os graus de meditação dizem respeito ao nível de sutilidade do objeto que eu utilizo. O objeto que eu utilizo tem que ser o objeto que funciona melhor para mim. E pode ser um objeto mais subtil ou mais denso, não importa. Então os graus de meditação sinalizam o nível de sutilidade do objeto que eu utilizo. E porquê é que eles existem? Porque, como também vou falar já a seguir, é muito importante que quando nós vamos fazer a meditação, que eu faça um exercício de saturação das ondas mentais com aquele objeto para reduzir a variação dos pensamentos. Então é uma técnica que é muito ativa. É como que eu arregaço as mangas e agora vou trabalhar. Não é uma coisa passiva. E os graus de meditação devem ser conquistados, digamos, com experiência. Porque o erro é quando às vezes o iniciante, ele ainda não tem muita prática, coloca-se num grau de meditação que é um pouco avançado mais para si, e depois em vez de estar a reduzir a variação dos pensamentos, fica ali como meio meditabundo, que é um termo bem humorado, que nós usamos para quem pratica meditação de forma passiva, que é meio a dormir, meio acordado, fica por ali e tal, olhos fechados, uma catarse de gastar o tempo, enfim, sem fazer nada, o que é interessante, mas não é meditação. Então, o primeiro grau é grau visual, o segundo grau é um objeto sonoro, e há o primeiro e segundo grau juntos, que é quando juntamos um objeto sonoro com um objeto visual. Então, por exemplo, um semáforo que pisca, e quando o semáforo pisca, eu ouço a letra A, 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 e gera uma saturação com esse objeto. Seria uma meditação de primeiro e segundo grau. Depois há outros graus mais subtis, mas que não são interessantes para a nossa turma de hoje. Escolha de objetos. A escolha de objetos tem que ser algo que eu goste. Eu tenho que experimentar, o ideal nós hoje vamos falar um pouco de instituir uma rotina, obviamente. Eu tenho que experimentar vários objetos e encontrar um que realmente funcione, que encaixe. Pode ser um objeto de qualquer grau, pode ser um som, pode ser uma imagem, mas dentro das imagens há várias imagens. Dentro dos sons há vários sons. É importante que o objeto seja algo que eu gosto bastante e que seja também um objeto estável. Então, se for um objeto em contínuo movimento e com contínua transformação, eu não estou a saturar as ondas mentais. Eu estou a fazer uma viagem com aquele objeto. Tem que ser algo clique, 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 algo monótono, algo estável, para treinar a mente a ficar quieta pelo estímulo daquele objeto. Quando e quanto? Antes disto, como é que se faz
como é que eu pratico mesmo meditação? Ou como é que eu pratico mindfulness? Eu tenho que ficar com as costas eretas, posso ficar sentado numa cadeira, mas as costas têm que estar impecavelmente eretas, como se as vértebras ficassem empilhadas umas sobre as outras, fechar os olhos e levar a atenção para um objeto e ficar a contemplar esse objeto. A contemplação é um ato ativo, mas é um ato de vazio, digamos assim. Eu olho para o objeto e fico a olhá-lo sem pensar, sem analisar, sem variar o pensamento, sem dispersar o pensamento. Então é uma contemplação contínua de um objeto. Esse exercício é um exercício de mindfulness e meditação. E é através desse tipo de meditação que aquele estudo, célebre estudo de Harvard, que ao final de 2 meses notaram uma alteração na massa cinzenta do cérebro do grupo que fazia meditação desta forma, que é a meditação na nossa perspectiva original, que é aquela que consiste em parar as variações da consciência. Já vem descrito em manuais com, enfim, pelo menos 2000 e tal anos. Então, meditação é isso. Quando e quanto? O ideal seria 2 vezes por dia. Tradicionalmente é ao acordar e ao deitar, para gerar uma rotina de que não entrar nas coisas do dia a dia, porque quando nós entramos nas coisas do dia a dia e não fizemos logo de início, é muito mais fácil falhar. Então, instituir uma rotina que seja em momentos do dia em que eu consigo tirar uns minutos para fazer. Pode ser em qualquer altura, mas tradicionalmente tende a ser ao acordar e ao deitar. Pode ser em outros momentos? Pode. Mas convém ser é muito interessante que seja em momentos em que eu consiga manter alguma rotina, porque é através da rotina que isto vai funcionar. Quanto? No máximo dos máximos 30 minutos. E isso é o máximo dos máximos. A média seria 15. No mínimo 5 minutos. Mas quem vai começar hoje não pode começar já nos 15. Tem que começar talvez nos 5 e depois vai crescendo gradualmente até aos 15. Não mais do que 30. Eu vou explicar já porque não mais do que 30. Objetos não recomendados. Objetos que sejam instáveis, objetos que tenham link emocional. Ok, vou fazer meditação com o rosto da minha namorada. Aí o relacionamento mudou, eu tenho que mudar o objeto. Aí não é interessante que o objeto teve que mudar. Quando eu mudo o objeto, eu estou a perder, digamos, um passado acumulado de treino. É por isso que de início é interessante eu variar entre vários objetos. Quando escolho um, é para o resto da vida. Mas agora já não funciona tão bem. Agora é que está a começar a funcionar. Porque a mente já se habituou a esse objeto e agora já não vê nele nada novo. Então aí é que o treino começa. Dificuldades na prática. Há uma dificuldade às vezes em visualizar o objeto. Eu vejo um triângulo, mas não consigo visualizar o triângulo. O que podemos fazer é desenhar um triângulo, saturar, digamos, a mente, o olhar com aquele triângulo, depois fecha os olhos. Quando nós fechamos os olhos, nós reproduzimos o mesmo triângulo, mas com as cores inversas mentalmente. E aí nós conseguimos começar a ver o triângulo. Aí perdi o triângulo, volto a abrir os olhos, volto a fixar aquela imagem, que eu tenho que desenhar a própria imagem. Ou um ponto de luz, ou um sol. Tem que ser por treino, por insistência. Disciplina. Hoje o módulo não é um módulo de disciplina, mas o que é importante com a disciplina é começar com uma disciplina tão simples, tão fácil, que seja ridículo eu não cumprir a disciplina. Então eu recomendaria que comecem com 1 minuto, no mínimo. Quando se entusiasmarem, fazem mais, mas fazem 1 minuto. Não, 1 minuto, mesmo assim não consigo, à noite estou cheio de sono. Faz 10 segundos. Se eu fizer durante um mês, 10 segundos de manhã, 10 segundos à noite, o meu segundo mês vai ser muito fácil colocar 1 minuto. E bastante mais. O problema da disciplina é criar rotina. É eu aprender a começar small e ir incrementando. Porque o grande problema da rotina é já faço meia hora de meditação, perdão, 15 minutos todos os dias, que é o ideal. E agora, hoje não tenho tempo. 1 minuto não vou fazer, só por 1 minuto não vou fazer. Aí ele falha aquele dia. Porque comparado com 15 minutos, 1 minuto não é nada.
Mas, como falávamos naquele curso de como aprender de forma inteligente, a cada noite que passa, o nosso cérebro capta tudo aquilo que nós aprendemos naquele dia, organiza tudo e aquelas experiências que nós tivemos, elas são assimiladas. É muito mais inteligente se eu estudar 10 minutos por dia durante segunda a sexta-feira do que eu estudar 1 hora só uma vez por semana. Porque em termos de aprendizagem vai ser completamente diferente. Aqui com meditação não é diferente. Então tem que gerar disciplina. Erros comuns, na nossa perspectiva. Respeitamos que haja outras perspectivas. Prática passiva. É o chamado meditabum, de uma forma bem humorada, não é para criticar ninguém, mas é uma prática que não leva, na nossa perspectiva, a um desenvolvimento, que é fechar os olhos e ficar ali, meio atento às coisas que ocorrem, meio a dormir, meio acordado, passivamente, numa catarse de gastar o tempo. Na nossa perspectiva, isso não é interessante e eu vou explicar isso no item abaixo. Deitado. Deitado não é de todo interessante até a pessoa dominar completamente a meditação. Tem a ver com o próprio processo, e não vou aprofundar muito, mas tem a ver com o próprio processo da meditação, que necessita de um grande estímulo de energia no ponto entre as sobrancelhas. Não é por acaso que vocês veem toda a mitologia, veem uma pessoa com 3 olhos, e esse olho no meio das sobrancelhas é chamado o olho da meditação, que nos permite ver mais, porque a meditação é mais intuitiva. Então, deitado não é uma opção. Mentalizar. O erro comum, mentalizar. Este é um erro que está a ser, digamos, massificado, e em breve vamos deixar de ter meditação como a conhecemos, porque hoje em dia a palavra mais procurada no Google é meditação guiada, e Guided Meditation, por exemplo, no YouTube, as 2 primeiras páginas, nenhuma delas é meditação real. Todas elas são mentalização. Não estou a dizer que sejam negativas. É um som bonito, uma voz que orienta, que diz visualize-se, cheio de energia, de vitalidade, coisas muito, muito positivas. Mas isso não é meditação. Isso é mentalização. É criar um molde mental daquilo que eu quero atingir. E a mentalização pode ser feita de forma passiva. Pode ser feita e até com bastante eficácia para gerar uma reprogramação, mas não é meditação. São 2 trabalhos que um não interfere com o outro. Então, cada um tem o seu lugar na nossa mente, no nosso trabalho mental. Este é um dos erros provavelmente mais comuns. Por exemplo, um dos nossos colegas, um dos nossos instrutores, foi tirar um curso ao MIT, em Massachusetts, e era um curso de mindfulness. O MIT a dar um curso de mindfulness. E eles não davam meditação, eles davam mentalização. Então, como são áreas que estão agora a ser exploradas, então ocorre, por vezes, na nossa perspectiva menos correta, não é positivo mentalizar, mas não é meditação, ok? É um trabalho que não inviabiliza o da mentalização. Se eu mentalizar muito, vou meditar melhor. Não. É outro trabalho. É como ir ao ginásio treinar pernas, não treino braços. Treinar pernas ajuda, porque o corpo fica ali numa rotina, mas não treina os braços. Outra coisa que é importante, que é um dos erros mais comuns, que é por obrigação. Meditar não pode ser por Eu tenho obrigação. aqui uma dúvida. Sim. Eu tenho aqui Quem uma falou? dúvida que é, Miguel, tenho aqui uma dúvida, como disseste, para parar quando se tivesse dúvidas, qual a diferença entre mentalização e visualização? Elas têm uma minha raiz muito próxima, ok? Neste aspecto são praticamente a mesma coisa. Imaginar, para nós, e mentalizar, podemos considerar que, nesta perspectiva, que são a mesma coisa. A única questão é que a imaginação, ela pode ser livre. Não é uma coisa, digamos que, focada, objetiva. E a mentalização deve ser uma coisa objetiva, focada. Então, é basicamente essa a diferença. Mentalizar e imaginar são a mesma coisa. Visualizar, num certo sentido, é igual à meditação, a mentalização. Mentalização o que tem é pôr o mental em ação, ou seja, a mente em ação para criar um molde. Então, quando eu visualizo aquilo que eu quero, quando eu visualizo, é a mentalização.
Depois tem regras dentro da própria mentalização, mas podemos considerar que é a mesma coisa. Mentalizar e visualizar. Aliás, no mundo dos negócios, a mentalização é chamada de visualização criativa. É um outro nome para a mesma coisa. É como mindfulness e concentração. É a mesma coisa, mas com outro nome. Então, é isso. Não sei se esclareci, mas é isso. Então, quando praticamos por obrigação, não pode ser por obrigação. Uma vez tive uma aluna que ensinava, hoje é muito comum este tipo de áreas, como não há uma universidade que patenteie estas coisas, a pessoa aprende e depois ensina logo automaticamente. E às vezes não detém o conhecimento completo daquilo que ensina. Eu tenho vários alunos que ao longo dos anos, já estou nesta profissão há vários anos, apesar de ser um rapaz novo, e tenho vários alunos que ensinam, que foram meus alunos e passaram a ensinar, passado 2 meses, 3 meses, 1 ano de serem alunos e começaram a ensinar automaticamente. Eu acho que eles não estavam preparados. E uma vez no LinkedIn eu apanhei uma discussão em que ela dizia que meditar não era parar de pensar. E eu não resisti, tive que dizer, olha, lamento, mas é mesmo parar de pensar. Não, mas é que quando eu tento parar de pensar gera stress na pessoa. Então, porque a pessoa não está no ponto, no patamar para praticar a meditação. Que vamos falar a seguir. A pessoa está tensa e vai tentar a meditação como se fosse uma luta com o objeto para tentar conquistar o objeto. Aí perdeu. Não é nenhuma luta. Não é nem obrigação, nem é uma luta em que eu vou conquistar o objeto à força. Não é esse o mindset. Não é essa a abordagem, a atitude. A atitude é de vou pousar a mente naquele objeto e vou continuar a alimentar esse ponto de vista, essa contemplação. Cada vez que diverge, eu trago outra vez. Não é uma luta, é um treino, é uma dança, digamos assim. Porque se eu encaro como luta, estou a dar mais poder à mente para ela dispersar mais. A mente, neste aspecto, é como uma criança mimada. Eu tenho que dizer assim, ok, agora vamos ter aqui 5 minutos e vamos nos portar bem, que é para ficar muito estáveis. E a seguir vamos dispersar. Então agora senta, costas direitas, vamos fechar e vamos lá. Pousar a mente ali e ficar aqui. É quase como é mesmo uma criança mimada. Se eu vos disser assim, fechem os olhos, vão tentar pensar durante 30 segundos, concentrar-se em um burro e só num burro. Nunca podem chegar a pensar no cavalo. Façam o teste. Fechem os olhos, pensem lá num burro e mantenham 30 segundos o burro sem chegar a pensar no cavalo. Como é que correu? Eu aposto que metade... Não pensava assim, não posso pensar em cavalo. Quando não posso pensar em cavalo, estou a pensar nele, exatamente. Porquê? Porque a mente está indisciplinada. Não podes isto, ela vai logo lá. Não podes pensar num cavalo, ela está sempre ali à espera de pensar. Não é mau, é uma característica nossa, humana, mas dá para ir mais além? Dá. Isto é a mesma coisa que, por exemplo, quando nós nascemos, não tínhamos controle nos esfínteres. Eu gosto muito deste exemplo. Quando nós nascemos, não sabíamos escrever. Quando nós nascemos, não sabíamos andar de bicicleta. Quando nós nascemos, não tínhamos educação, educação de ler o ambiente, comportar-nos convenientemente nos ambientes. Nós aprendemos com esforço, a escrever foi mais de 1 ano, determinadas habilidades. A meditação é mais uma dessas habilidades. É o mesmo treino quando vamos treinar a escrita. Porque de natureza não está treinado. Como é que eu posso avaliar se estamos a ir bem na meditação ou não? A melhor forma é através da deturpação do tempo. Imaginem que eu vou fazer meditação como às vezes ocorre, naquelas pessoas que praticam a meditação passiva e que já apanhei vários que me dizem, pratico 2 horas de meditação por dia. E eu, 2 horas, meu Deus. Porquê? Quem faz a meditação ativa, o tempo tende a dilatar. Eu estou lá 5 minutos e para mim aquilo foi uma eternidade de tempo. E isso significa que eu estou no bom caminho. Porque se a meditação é um nível de consciência acima, por exemplo, será que eu consigo meditar a conduzir? Claro que sim. Meditar
significa estar mais acordado do que o que eu estou agora. Então, estando mais acordado, eu consigo conduzir ainda melhor. Então, quando o tempo dilata, eu estou a ganhar tempo de vida, eu estou a ganhar percepção de vida. Quando o tempo encolhe, eu estou a perder percepção de vida. Se eu vos perguntar assim, vocês querem ter mais 100 anos de vida, mas 99 deles é a dormir. Não tem usufruto. Quer dizer, a dormir no nosso sono tradicional, que é dormiu, apagou e no dia seguinte acordou. Porque não tem percepção de vida. A percepção de vida também está muito ligada ao fator tempo. Então, quando eu pratico de forma passiva, eu consigo estar-me 2 horas, porque aquilo para mim foi meia hora. Eu estive lá como mais ou menos meia hora, mas na verdade foram 2 horas. E eu, às vezes, dá para detectar até pelo olhar. Na última vez tive uma pessoa que entrou na escola, pediu informações e queria saber como é que funcionava. Eu olhei para o olhar dele e disse: tu fazes muito tempo de meditação, não fazes? Eu faço. Eu topei pelo olhar que ele fazia estas longas estadias de meditação em forma passiva. Então, para eu avaliar se estou a ir bem, é o fator tempo. Agora, o fator tempo ele funciona muito bem de início e funciona muito bem nas fases finais. Mas há ali um tempo, um período de tempo, que é a maior parte da nossa, digamos, estrada enquanto praticantes, e que eu já me consigo concentrar até com alguma assertividade, e eu ainda não alcancei nada palpável. E o tempo também é relativo. E a partir daí nós criámos uma escala de concentração que visa dar-nos, numa escala de 0 a 9, onde é que nós estamos. O nível 9 representa mindfulness, não representa meditação. Também é uma escala de concentração, porque a escala de meditação não é possível criar, pelo menos acho eu. Mas a escala de concentração é. Primeiro, quanto tempo decorreu? Foi mais ou menos de 1 minuto. Essa é uma boa dica. Mas vamos ser bastante mais concretos. Vamos primeiro analisar o nível de foco. Ou seja, consegui focar-me nesse ponto de luz ou não? Então vai somar 0 pontos se eu não conseguir focar-me no objeto. 1 ponto se eu conseguir focar o objeto, mas com muita dificuldade. 2 pontos se eu conseguir focar o objeto com pouco esforço. E 3 pontos se eu conseguir focar nitidamente o objeto e só a ele. Fica lá o ponto de luz bem nítido, bem focado. O segundo ponto, o segundo nível, que é o nível de estabilidade, que é quanto e quão fácil foi permanecer no objeto. 0 pontos, não conseguiu ficar no objeto, até pode ter conseguido focar, mas depois não conseguiu permanecer. 1 ponto, consegui permanecer por breves instantes. 2 pontos, consegui permanecer focado durante algum tempo. 3 pontos, consegui permanecer focado durante muito tempo. Terceiro nível de análise. Nível de dispersão. Qual a amplitude da dispersão? Ou seja, quando eu me dispersei daquele ponto de luz, para onde é que eu fui? Dispersei para outros assuntos concretos, compras de supermercado, trabalho, família, webinário, 0 pontos. 1 ponto, dispersei-me por ruídos envolventes, imagens, cores que surgiram. 2 pontos, dispersei-me por sensações internas do corpo. 3 pontos, não dispersei. Somando os 3, quanto é que dá? Soma os 3. Menos de 4, concentração muito fraca. Entre 5 e 6, concentração média. 7, já tem uma boa concentração. E 9 é o mindfulness, ou ponto de fusão mental, que nós chamamos. Como é que foi o feedback? Deixa-me agora olhar para vocês. Digam-me os números. 5. Como é que foi? Podem responder. 5. Estou a precisar mesmo. Ok. Eu não vos estou a ouvir completamente, talvez a ligação esteja fraca. Agora sim, também foi voltamos. 5.
Então, 5. Alguém fez 7, 8 ou 9? A Natasha, mas a Natasha é praticante há mais de 10 anos. Muito bem, Natasha. E esse É não foi 4. muito bom, porque Muito bem. 3, 7. Então, este webinário tinha por tema, subtema, como atingir o nível 7, que é um nível que já dá, perdoe-me a expressão, algum tesão, porque eu já consigo concentrar-me, já é algo que eu vivencio. Não estou ali a apanhar os objetos todos, uma grande confusão. Já existe uma fusão, digamos ali, entre o objeto e eu. Então é por isso que é interessante. Então vamos continuar. Este nível que nós obtivemos agora, ele não vai ser sempre o mesmo. Vai haver momento em que conseguimos mais, vai haver momento em que conseguimos menos. Mas há uma base que nós nunca descemos, regra geral. Então se a pessoa pratica regularmente, já não vai ficar num 3. Então, a menos que haja um problema emocional, pronto, mas isso é uma circunstância específica. Mas ele já varia do 7 para o 8, do 8 para o 7, do 9 para o 8, do 8 para o 9. Mas não vai variar muito, não vai variar do 9 para o 3. Então, tentar meditar sempre no nível 7 seria o objetivo desta palestra, deste webinário. Fizemos aqui um exercício de autoavaliação. E agora vamos ver como posso atingir o nível 7, que é um ponto em que nós já há. Ponto fundamental é um nome engraçado para um termo em sânscrito chamado Ekagrata, que é quando existe eu, o meu objeto e o ato de observar nos fundimos numa coisa só, que é quando existe a verdadeira concentração, que é mais ou menos o nível 7. Muito bem, então o que é que precisamos de fazer para atingir o nível 7? Vai depender do tempo que cada um dedicar, mas eu diria que em 3 meses é possível, se eu fizer isto regularmente, leia-se diariamente. Primeiro, cuidar de todo o corpo. Significa o quê? Não apenas cuidar da técnica de mentalização, de meditação. Um dos principais erros de quem pratica meditação é praticar meditação sozinho. Então só faz a técnica de meditação e acha que aquilo é QB. Não é. Eu preciso de desenvolver técnicas respiratórias que bombeiem oxigênio, que retirem tensões de alguma gestão emocional. Preciso de executar descontrações emocionais para retirar toda a carga emocional de um dia a dia, limpar, zerar e depois poder exercitar essa meditação. Não esquecer que aqui o emocional é mais denso que o mental. As tensões físicas são mais densas do que o mental. Como é que eu vou estabilizar o pensamento se os ombros estão tensos? Não funciona. Quer dizer, funciona numa fase inicial, mas é altamente ineficaz. Então, pessoas que só praticam meditação e não fazem mais nada, o progresso vai estar ditado, talvez 1 em 1000 tenha sucesso, mas está ditado ao fracasso. E não vai ser assim tão prazeroso e vai gerar aquele estímulo de chatice e estressar ainda mais, porque não consigo estabilizar no objeto. O corpo está tenso, as emoções não estão ordenadas. E vou cristalizar o pensamento por cima. É trabalho em glória. Então eu tenho que cuidar de tudo. Ligações de descontração emocional, fazer respiratórios. É importante haver ligações emocionais de confiança. Ou seja, no meu dia-a-dia, eu ter relações emocionais muito positivas. Amigos, familiares, pessoas que eu estabeleço uma troca de cooperação, de amizade, de ajuda, porque isso ajuda muito a estabilizar as emoções. É importantíssimo fazer técnicas de conexão psicofísicas, que são aquelas técnicas em que nós alongamos com respiração controlada e a atenção focada, porque isso vai retirar as tensões do corpo. Sem elas, é muito difícil chegar ao bom porto. É importante fazer mentalização e é importante praticar mindfulness e meditação ativa. Naqueles módulos 2 vezes por dia, de 5 minutos a 15 minutos de cada vez. Isto em termos práticos. Mais recomendações. Há uma interdependência de todo o sistema. Então eu não posso só focar-me na meditação e a seguir vou no carro e começo a apitar e sou, perdão a expressão, uma besta. Ou seja, sou um estúpido qualquer no meio do trânsito que
essa instabilidade no meio do trânsito, ela vai impactar muito o meu nível de meditação. Como? Pergunta: o que é que eu me chatear com o meu chefe impacta a nível de meditação? O mais óbvio é que se as minhas emoções se alteram, logo elas estão instáveis. Logo eu tenho muita dificuldade em estabilizar as emoções e os pensamentos que estão mais subtis ainda. Sim, mas há mais para além disso. Outro aspecto muito interessante é, quando eu me emociono, por exemplo, quando tenho um conflito no trabalho, ou no trânsito, ou com alguém, eu reaciono a esse conflito de forma instintiva. Todos nós. É o nosso ADN. É o natural. O que é natural é fazer isso. Quando eu começo a treinar, quando eu começo a enxergar que o conflito não leva a lado nenhum e eu vou optar por ter outro tipo de comportamento, eu estou a fazer algo que é antinatura. Não estou a reprimir o instinto, não é controlar o instinto, tenho que me controlar. Não, nós não queremos controlar nada. Mas eu quero pegar naquela energia e canalizo para o outro lado. Quando eu aprendo a lidar os conflitos dessa forma, eu estou a pegar num instinto que é forte e estou a canalizar o instinto de uma outra forma, que é o mesmo instinto que me faz dispersar quando eu estou na meditação. É o mesmo instinto que me fez pensar no cavalo quando eu queria o burro. É o mesmo instinto. Quando eu começo a trabalhar esse instinto, ele manifesta-se em tudo aquilo que eu faço na vida. É a mesma coisa que o medo. Quando a pessoa sente muito medo, tem medo de ratos. Isso impacta alguma coisa na minha vida? Claro que impacta. Mas na minha profissão, eu sou controller. Claro que impacta. Eu sou uma pessoa só. Se eu sou uma pessoa que tem muitos medos, eu vou levar esses medos para o meu dia-a-dia. A pessoa que vai às compras é a mesma pessoa que sentiu aqueles medos. Então, qualquer input que haja é filtrado por esses óculos que têm várias ervas daninhas, que são os medos que nós temos. Medos, não é o seu tema, mas tem que confrontar. Então, há uma interdependência de todo o sistema. Que é, não posso só fazer meditação, tenho que fazer toda aquela prática e não só. O meu comportamento no dia-a-dia tem que ser de acordo com um nível de concentração maior. E depois, os dois últimos, que são dos mais importantes. Se eu quisesse ser milionário, o que é que vocês me recomendariam? Primeiro, tira um curso de como ganhar dinheiro. Segundo, faça amigos milionários. Tenha amigos milionários. Porque quando tu tens amigos milionários, nós começamos a entrar naquele mindset daquele grupo. São pessoas que estão viradas para ali. E nós vamos à boleia do grupo. Até hoje nós sempre andámos à boleia do grupo. E na meditação não é diferente. Então, inserido num grupo com os mesmos valores, isso ajuda em grande forma a eu conquistar os meus objetivos. E ter um mentor, supervisor, um orientador. Imagina que eu quero ser milionário e um milionário me diz assim, ok, eu vou-te orientar. Isso seria um luxo. Porque ele já fez o caminho, sabe quais são os obstáculos e ele vai orientar. É isso. E tudo aquilo que eu escrevi aqui, na realidade, esta é a razão de ser da nossa escola. Nós temos essa Brain, muitos de vocês conhecem, em Lisboa. O objetivo da nossa Brain and Body Academy é desenvolver meditação através desta ligação entre inserido num grupo que tem os mesmos valores, com um mentor, supervisor, orientador, e um trabalho que é simultaneamente respiratório, tem descontração emocional, ligações emocionais de confiança, trabalho físico, emocional e mental, com profundidade. Porque só assim eu consigo realmente evoluir e chegar ao nível 9 na escala de concentração. O nível 9 é um nível que não está muito longe, Natasha, mas é um nível que realmente o ato de observar o objeto e o objeto se fundem e apenas há silêncio, há apenas aquele objeto, é simplicidade absoluta, é apenas cingir a vida a uma observação. E isso é muito, apesar de parecer simples e sim despojado, é algo incrível em termos de autoconhecimento. E nem é meditação ainda. Pronto. Isto é um pouquinho corrido que eu não estou a ver, não foi bem um diálogo, foi mais digamos, uma abertura de conhecimento para o objetivo que tínhamos proposto, que era este, como atingir o nível 7. E agora, finalizando isto, vamos conversar.